Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a geração da ECD e da ECF no sistema domínio, certo? Eu acredito que a grande maioria dos sistemas vai seguir mais ou menos a mesma regra de transmissão, então nós vamos dar uma olhadinha como funciona no sistema domínio em si. Bom, primeira coisa que nós precisamos é configurar os parâmetros da empresa, né, para nós podermos gerar a ECD e a ECF, né? A teoria sobre as duas declarações eu já enviei para vocês pelo AVA, então hoje eu vou só passar mesmo alguns pontos práticos no sistema, né? Então, primeira coisa, nós precisamos então configurar os parâmetros da empresa para que ela possa gerar o ECD e ECF. O ECD, tanto o ECD quanto o ECF, são gerados através do sistema da parte contábil da empresa, né? Com interligação com o sistema fiscal, o ECD mais a parte contábil, o ECF mais a parte fiscal. Porém, eles têm interligações porque tanto um quanto o outro precisa de informações da parte contábil. Primeira coisa, então, controle parâmetros. Os parâmetros da empresa, o que eu preciso olhar é na parte de informativos, eu vou ter que assinalar as opções gera SPED contábil, gera o SPED ECF. No SPED contábil, eu tenho que colocar qual o tipo de livro que eu vou estar gerando, no caso, o livro diário, normalmente é o livro diário, e depois eu assinalo os dados do ECF, eu vou assinalar, então, a vigência, né, quando começa a valer, certo? E qual o plano de contas que eu vou utilizar? Aqui eu estou colocando de uma empresa lucro presumido, tá? Mas no caso de vocês, vocês iriam usar uma empresa lucro real, né? Então, iriam colocar de acordo com a necessidade. Aqui no caso, lucro real, lucro presumido. Eu estou colocando de uma empresa lucro presumido que é uma empresa que eu já tenho configurado, né? Uma empresa exemplo configurada, certo? Mas no caso, se fosse uma lucro real, eu iria assinalar uma lucro real. Então, aqui eu coloco qual tipo de escrituração, se ela está obrigada a ECF ou se ela está entregando de forma facultativa, certo? E os signatários das assinaturas. Então, quem é que vai assinar a declaração? Se vai ser com os dados do responsável legal do sócio, no caso o sócio, se vai ser com os dados da empresa, no caso a assinatura aqui que eu falo seria o certificado digital. Então, assim, se eu vou assinar com os dados do sócio da empresa, se eu vou assinar lá e vou gerar com os dados da empresa em si. Ou se eu vou assinar lá, ou se eu vou assinar, né, com os dados do contador, ou de que forma que vai ser essa assinatura digital, né? Então, depois de configurado isso, né, eu preciso então fazer uma configuração que eu vou primeiro no utilitários, né, e vou vincular o plano de contas contábil da empresa com o plano de contas padrão da Receita, porque existem algumas diferenças, né? A Receita, ela criou um plano de contas próprio deles, porque normalmente o plano de contas das empresas, elas têm as suas particularidades, certo? Uma empresa tem diversos clientes, ela pode ter uma conta contábil que outra empresa não tem. Então, para evitar discrepâncias na hora de gerar informação balanço patrimonial para a Receita Federal, o governo liberou um plano de contas que seja unificado. Então, assim, para todas as empresas que nós vamos gerar, vou ter que vincular o meu plano de contas ao plano de contas contábil do governo, no caso, né? Então, aqui no caso, eu vou selecionar, por exemplo, o plano de contas que eu quero, certo? No caso, o plano de contas do governo que eu quero, né? Eu posso gerar o F-Conte, que já foi uma declaração obrigatória para as empresas lucro presumido e lucro real, da era SPED, que caiu fora. No caso dessa empresa aqui, eu vou gerar pelo FD, SPED, o ECF, ou SPED contábil de pessoa jurídica em geral, certo? Então, do lado esquerdo da tela, eu vou gerar, então, é, do, as informações da empresa, no caso, o plano de contas da empresa. E do lado direito da tela vai ser as informações referente ao plano de conta do governo, né? Plano de contas referencial do governo. Então, o que eu faço aqui? Nessa hora aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vinculando. Então, clico, por exemplo, no ativo do meu lado com o ativo do lado do plano de contas e gravo o vínculo, certo? Depois eu venho aqui, caixa geral, por exemplo, e vou vinculando todas as contas. Então, vou vincular o ativo circulante com o ativo circulante, vou vincular o disponível com as disponibilidades,
Vou vincular o caixa aqui, a conta caixa com a conta caixa daqui. E assim eu vou gerando. Vejam bem, eu tenho classificações em todos os dois lados. Então, se vocês analisarem aqui a imagem, eu tenho uma classificação tanto no meu banco de dados quanto no banco de dados da Receita, no plano de contas da Receita. Então, por essa classificação aqui, eu mais ou menos consigo classificar no plano de contas da Receita, no plano de contas referencial. Porque vai chegar algumas horas em que eu vou me deparar com algumas informações que são diferentes do meu plano de contas. Por exemplo, aqui eu tenho só clientes no meu plano de contas aqui, como uma empresa exemplo, né? Eu não tenho diversos clientes, mas aqui no plano de contas referencial, eu poderia ter, eu vou normalmente ter apenas um cliente, certo? E eu teria que vincular todos os clientes do meu plano de conta naquele um único cliente que eu tenho aqui dentro do plano de contas referencial. Então, só a título de informação, né? Por exemplo, aqui o banco conta movimento. Eu vou colocar aqui nos depósitos bancários à vista. Aí depois eu tenho aqui Banco do Brasil, Caixa Econômica. Onde que eu coloco? Todos os dois são banco contra movimento no país. Então eu vinculo a esse único aqui. Se eu tenho um banco do exterior cadastrado no meu plano de contas, eu vou vincular com o de baixo. Se for só do país, eu vou vincular todos os bancos que eu tenho aqui com bancos contra movimento do país. Podem acontecer as seguintes situações. No meu plano de contas, eu tenho uma conta que eu não vou encontrar algo correlato no plano de contas da Receita, e para isso eles têm algumas situações onde que eles colocam outras contas, como também eu posso ter, normalmente vai acontecer mais ainda, né, no plano de contas referencial, que não vai ter vinculação com o meu plano de contas, porque eu vou ter diversas situações aqui dentro do plano de contas referencial que eu posso não ter dentro da minha empresa, e eu não ter criado uma conta contábil para aquilo. Por exemplo, aqui os títulos e valores mobiliários de ED. Então, assim, no meu plano de contas eu não tenho isso, eu não tenho operações de não ED, então, e nem de ED. Então, eu não vou fazer essa vinculação porque eu não tenho essa situação dentro da minha empresa, eu não preciso cadastrar uma conta contábil para isso. Lembrando que as contas contábeis normalmente que eu tenho dentro do meu plano de contas são as contas contábeis que eu utilizo na minha contabilização diária. Então, são todas contas que vão ter movimento normalmente. Então, essas contas, obrigatoriamente, todas as contas do meu plano de contas, certo? Da parte do lado do meu plano de contas, tem que estar todas vinculadas a alguma conta contábil dentro do plano de contas referencial. Então, eu vou ter que sempre vincular todas as contas do meu lado esquerdo, junto com o meu lado direito. Então, vai ter que ter sempre a vinculação de tudo. Então, do lado da empresa com o plano de contas referencial. Eu não posso deixar nenhuma conta das contas da empresa sem vinculação, porque vai dar erro no meu SPED contábil, no meu SPED, no meu ECF, né, minha escrituração contábil fiscal. Então, assim, para facilitar a visualização, no caso aqui, o sistema domínio criou esse campo de ocultar contas já vinculadas ao plano de contas diferencial. Então, assim, eu tenho algumas contas só que não estão vinculadas. Por exemplo, aqui eu tenho duas contas que não estão vinculadas. Vamos ver então essas contas aqui, aonde que elas estão. Deixa eu ver o número aqui, 213-0103. 213, vamos ver a classificação que está lá dentro dessa conta. 213, ó, é um fornecedor. Então aqui, esse fornecedor, ele não está vinculado a nenhuma conta contábil aqui no meu plano de contas referencial. Então eu tenho que ir lá e vincular. Então vamos achar aqui o fornecedor dentro do plano de contas referencial. Acho que já passei aqui do plano de contas referencial, vamos ver aqui. É um fornecedor a curto prazo, do circulante, então fornecedores circulantes. Aqui eu tenho as seguintes descrições, vamos ver aqui. Vamos ver então aqui os fornecedores. Eu tenho fornecedor de operação com partes não relacionadas no país, no circulante, fornecedores de operações com partes não relacionadas no exterior, fornecedores com operação com partes relacionadas no país, com partes relacionadas no exterior, juros e apropriações decorrentes de ajuste de valor presente, e subcontas, a adoção inicial, no caso, se for o caso, também aqui dentro.
que acontece? Partes não relacionadas, algumas situações que aparecem bastante nesse plano de contas referencial. Partes relacionadas, o que são? São todas as partes, são todas as operações que eu tenho com pessoas ligadas à empresa. Por exemplo, sócios, administradores, pessoas ligadas diretamente à administração da empresa. Então, vamos dizer assim, se eu tenho um fornecedor, certo? Por exemplo, um dos fornecedores da empresa é uma pessoa física que seja sócia da empresa. Pode acontecer isso? Pode, sem problema. A empresa pode pagar, remunerar uma pessoa física por fornecer alguma mercadoria para ela, certo? Então, ela é uma parte relacionada. No caso aqui, a gente vai entender que seria normalmente, né? Normalmente são partes não relacionadas, né? Então, são pessoas que não têm relação direta com a empresa. Então, vou vincular esse fornecedor a operações com partes não relacionadas no país e vou gravar o vínculo. Pronto, agora já está gravado o vínculo, vê que ela já assumiu, então eu só tenho mais uma conta para me vincular. Essa conta é 113. Vamos ver onde é que nós temos essa conta aqui dentro do nosso plano de contas. Dividendos a receber. Dividendos a receber. Vamos ver se essa conta é bem essa conta mesmo, dividendos a receber. Então vamos ver, ela está dentro do ativo circulante, certo? Ela não está dentro da disponibilidade, então não é dentro desse primeiro grupo, certo? Esse primeiro grupo 1.01.01 não faz parte daquele grupo, e ele vai estar dentro do créditos 1.01.02, que é o segundo grupo. Então vamos ver aqui, dividendos a receber. Vamos ver se está dentro desse grupo mesmo. Ó, também não está, não temos nenhum dividendo dentro desse grupo. Então vamos ver os grupos para baixo para ver se tem alguma coisa aqui vinculada. Tenho tributos a compensar, outros créditos. Provavelmente eu tenho dentro desses outros créditos. Vamos ver aqui, outros créditos, eu tenho aqui, ó, dividendos a receber circulante no país. Exatamente esse daqui que nós precisamos. Vou gravar o vínculo e já fechou então todas as contas. Então eu tenho todas as contas já vinculadas ao meu plano de contas referencial. Tendo isso feito, o que eu vou fazer agora? Eu vou agora então para a geração dos demonstrativos. Então eu vou pegar e vou em relatórios informativos, eu tenho o SPED contábil primeiro. Então vamos colocar aqui o SPED contábil. Eu vou colocar uma data de 2015, porque se eu não estou muito enganado, aqui a contabilidade que eu tenho aqui é 2015. Vamos ver os lançamentos contábeis que tem aqui. Tem os lançamentos referentes a 2015. Então vamos colocar esse período de 2015 aqui. Depois eu informo o caminho, certo? Como é que eu faço para informar o caminho? Vou clicar nos 3 pontinhos aqui de baixo, que vai ser o caminho onde vai gerar então a declaração. Vou escolher uma pasta para gerar a declaração dentro. Depois eu vou em outros dados. Esses outros dados eu vou colocar então as informações que eu preciso. Bom, o início do período. Vou colocar então qual o início do período. Se no caso é um normal, primeiro dia do ano. Se for a abertura da empresa, eu vou colocar aqui a abertura. Se for resultante de cisão, fusão, eu coloco o número 2. Se for o início de obrigatoriedade do ECD, por exemplo, uma empresa que iniciou na metade do ano, que começou a valer o ECD naquele período, naquele ano calendário, eu coloco 3. Se for resultante de transferência de sede, eu coloco 4. Então, aí eu vou olhar a necessidade da empresa e vou informar qual desses períodos aqui. Normalmente seria o 0, certo? No caso, os outros são só quando tem a necessidade, vamos dizer assim, quando tem uma abertura de empresa, quando tem uma fusão, quando tem um início de obrigatoriedade do ECD, daí eu vou colocar conforme a necessidade. Vou colocar se existe o NIRI, lembrando que o NIRI é a inscrição na junta comercial, certo? Algumas empresas não têm inscrição na junta, que é cartório, então eu vou colocar, se não possui NIRI, eu vou colocar que não possui NIRI. Se possui NIRI, eu vou colocar que possui NIRI. Então, a finalidade da escrituração, se é uma escrituração original, no caso a primeira vez que eu estou transmitindo referente ao ano calendário, se é em substituição a outra inscrição, né? E daí eu vou colocar conforme a necessidade também, né? Indicador da empresa de grande porte, no caso aqui, se precisa ou não auditoria independente. Algumas empresas são obrigadas a ter auditoria independente. Caso tenha necessidade de ter auditoria, eu tenho que informar porque eu preciso informar quem são os auditores que estão fazendo a auditoria da empresa.
Coloco aqui as datas de arquivamento de atos constitutivos, a data de encerramento do exercício social. Normalmente a data de encerramento do exercício social é 31 de dezembro do ano corrente. E vou assinalar o restante aqui conforme a sua necessidade. Informar se há arquivamento de conversão de sociedade simples em sociedade empresária. Gerar somente contas com movimento é uma situação bem válida, porque vai evitar erros, digamos, de contas que não tenham movimento durante o ano. Gerar lançamento por cento de custo. Caso eu tenha uma contabilidade por cento de custo, eu posso gerar um lançamento por cento de custo. Informar o registro I-051 com plano de contas referencial. No caso de empresas do lucro presumido e lucro real, normalmente eu preciso preciso deixar que gere, certo? Caso eu tenha alguma empresa que não tenha necessidade de enviar a ECD, certo? Porque a ECD ela pode ser facultativa, certo? Algumas empresas não estão obrigadas a enviar. Caso essas empresas que não estão obrigadas a enviar, mas queiram enviar para registrar os livros por forma da ECD, que é uma possibilidade hoje, ao invés de gerar um livro físico, aliás, hoje é livro tudo digital, né? Mas ao invés de eu ter que gerar um livro, registrar na junta comercial, eu posso gerar ECD e transmitir que ela tem a mesma validade de um livro gerado na junta comercial. Com a diferença de que eu não preciso pagar taxa para mim gerar ECD, enquanto que se eu gerar um livro para registrar na junta comercial, eu tenho que pagar uma taxa de registro. Então, caso eu tenha uma empresa que, mesmo não estando obrigada a gerar ECD e eu queira gerar, eu não preciso colocar a vinculação com o plano de contas referencial. Por quê? Porque isso pode gerar alguns atritos, normalmente ele dá alguns atritos, essa geração de plano de contas referencial, e se eu não tenho a obrigação de gerar ele, então eu não preciso colocar, que eu vou evitar digamos assim, algumas advertências ou erros, certo? Lembrando que a advertência, eu posso transmitir uma declaração com advertência sem problemas, né? Então, mais para as empresas obrigadas a enviar, eu tenho que, eu não posso assinalar esse campo, certo? Eu tenho que deixar gerar esse campo porque ele é obrigatório, né? Então, aqui daí eu escolho o plano de contas que eu vou estar utilizando, o plano de contas referencial da Receita, né? Conforme a necessidade. Aqui, no caso, é o plano de contas geral lucro presumido. Vou colocar aqui o número do livro contábil, certo? Então, ele é número sequencial, então a cada ano vai subindo um número. Por exemplo, se eu estiver gerando o segundo livro, já vai ser o livro 2, livro 3, livro 4, e assim vai indo subsequentemente, né? Ele vai aumentando o número do livro. As demonstrações que eu vou gerar, eu preciso vincular aqui quais demonstrações que eu quero gerar. Então, aqui, por exemplo, o balanço e DRE. No caso, se eu tiver necessidade, conforme a legislação contábil diz, eu preciso gerar também a DLPA e a DMPL, conforme a necessidade. Então, caso eu tenha necessidade de fazer isso, eu informo esses dois, certo? E isso ele vai gerar essas duas, no mínimo, balanço patrimonial e DRE eu tenho que gerar, né? E depois eu posso também anexar ou gerar os arquivos RTF. RTF é um arquivo de extensão parecido com o Word, é um arquivo de texto onde que eu posso gerar, digamos, as declarações não pela forma do SPED, certo? Quando eu gero por dentro do SPED essas declarações que eu assinalei aqui em cima, elas geram normalmente 7, 8 páginas de declarações, porque ele vai pegar todas as contas contábeis que existiram dentro da empresa, certo? Independente de ter movimento ou não. E eu posso gerar ele em RTF. RTF ele vai gerar exatamente o mesmo modelinho que eu tenho dentro do sistema contábil hoje. Então é uma declaração, digamos assim, que para apresentação ela é melhor. Visualmente falando, ela é melhor de ser apresentada. Fora que a DFC, por exemplo, dentro do SPED eu não tenho. Eu não tenho como gerar ela por dentro do SPED, vamos dizer assim, a DFC em si, a não ser gerar por RTF e anexar ela no SPED. O RTF, então, lembrando novamente, um arquivo parecido com o Word, certo? Um arquivo de texto, aonde que ele vai ser anexado junto ao SPED. Então, assim, vejam bem, ele não é um campo do SPED, certo? Ele é um anexo que eu coloco junto com o SPED. Por isso que tem todas essas opções para mim gerar. Também posso fazer o seguinte, quando eu gero aqui por dentro do sistema o RTF, normalmente ele sai um pouco desconfigurado. Ele pula algumas linhas, ele faz algumas desconfigurações. O que eu posso fazer? Gerar o RTF fora, certo? Converter, por exemplo, de um PDF salvo em RTF, e depois eu anexo aqui por dentro,
certo? Pelos arquivos externos. Então, vem aqui nos arquivos externos, nos 3 pontinhos, procura onde que eu tenho salvo dentro do meu computador, esses RTFs, anexo aqui dentro, e ele já vai gerar no SPED, ele com um anexo pronto, já lá dentro do próprio arquivo do SPED, certo? Outra coisa que é muito importante vocês colocarem, principalmente se forem contadores em escritórios que não sejam contratados da empresa, carta de responsabilidade da administração. Por quê? Porque nessa carta de responsabilidade da administração, ela é um documento que o CRC exige, certo? E que isenta vocês de certas práticas dentro da empresa. Então, caso a empresa tenha feito alguma prática ilícita e vocês não têm conhecimento, certo? Ali, nessa carta de responsabilidade, a administração se responsabiliza por toda a documentação entregue para vocês. Então, justamente dizendo que o que vocês fizeram foi exatamente o que eles entregaram para vocês, né? Então, aqui eu tenho outras opções de gerar arquivos anuais, conforme se teve mais de um zeramento durante o período. Vamos dizer assim, que a empresa seja lucro presumido ou lucro real, no caso que seja trimestral. Normalmente ela tem zeramentos durante a cada trimestre. Então, fechou o trimestre, zera o período. No caso, zerar o período seria fazer a apuração do resultado do período. Então, zerar as contas de resultado é para que cada trimestre tenha sua apuração individual. Mas eu posso também fazer com que a minha DRE seja anual. E aqui eu coloco que vai gerar, então, os registros anuais, vamos dizer assim, para apuração da DRE. Porque dentro do meu sistema eu posso ter uma DRE trimestral com saldo zerado a cada trimestre e lá dentro do meu SPED gerar essas informações e também gerar uma DRE anual, certo? Mas somente se eu assinalar aqui. Por quê? Porque o CRC na hora de cobrar a informação ele quer essa informação aqui, gerar registros anuais, certo? Ele não vai querer trimestral para vocês. Depois disso, eu coloco aqui os dados, no caso, se eu quiser informar saldo anterior, que hoje as declarações, as demonstrações contábeis têm que ser com comparação do saldo anterior, então eu coloco o saldo anterior que eu quero gerar, aqui como eu estava colocando 2015, eu coloco 2014. Coloco OK, certo? Então ele vai salvar todas as configurações que eu fiz lá dentro e vou gerar, certo? Vou colocar um OK aqui para gerar. Ele vai trabalhar, vai gerar a informação e vai gerar na pasta que eu salvei. Lá dentro da pasta que eu salvei, depois eu entro por dentro do arquivo do SPED, lá por dentro do programa validador do SPED, e vou importar a informação para dentro do programa e vou transmitir a declaração, certo? Isso foi então o ECD. O ECF, eu faço da mesma forma, vou em relatórios, arquivos, SPED, ECF. Vou colocar o período que eu estou trabalhando, vou colocar aqui 2015, vou colocar o arquivo aonde que eu quero que gere dentro do meu computador e vou em outros dados para mim começar a configurar então a transmissão do meu arquivo. Normalmente ele demora um pouquinho para carregar esses outros dados, certo? O que são esses outros dados aqui do ECF? Esses outros dados do ECF, eles são diversas situações, vamos dizer assim, que são geradas dentro do arquivo, com informações referentes à forma de tributação. Deixa eu diminuir a tela aqui que fica um pouco mais fácil de ser entendido. Então aqui, se vai ser qual tipo de, se tem alguma situação especial no caso, se a escrituração ela é original ou retificadora, se eu, aqui no caso, se é uma entrega regular, no caso no início do ano calendário, se é uma entrega por abertura que a empresa abriu naquele ano, se ela é resultante de cisão, se ela é obrigada, então, na metade do ano calendário, vamos dizer que seja uma empresa do Simples Nacional, que não é obrigada a ECF, e ela se torne uma empresa do lucro presumido real. Então, ela começa a ser obrigada no meio do ano calendário. Então, vamos dizer que no meio do ano calendário a empresa foi excluída do Simples Nacional, lá em junho, e ela começa a ser do lucro presumido do lucro real. Ela vai ser obrigada, então, a partir de junho, ser entregue a ECF dela, certo? Então, eu vou assinalar esse período 4 aqui. Se ela é optante pelo Refis, pelo PAES, se existe diferença entre o F-Conte e a contabilidade. Hoje, esse campo aqui já não é mais obrigatório, porque nós não temos mais o F-Conte, mas o F-Conte ele era o regime transitório quando surgiu as leis as novas leis contábeis ali, a 11638 e então, que ela trouxe algumas diferenciações na contabilidade. Então,
essas diferenciações elas eram registradas no FCONT. Hoje o FCONT ele não existe mais, né? Então não preciso mais estar transmitindo ele. Aqui eu também tenho os mesmos campos da ECF, se eu quero gerar somente contas contábeis com movimento, se eu quero somente tabelas e contas referenciais com movimento, se eu quero gerar porcento de custo. Então, vou assinalar conforme a minha necessidade, né? Tributação, eu vou colocar a tributação da empresa, que pode ser lucro real arbitrado, lucro presumido, lucro real, no caso, se teve mudança, né? Só lucro presumido, só lucro arbitrado, só lucro presumido e arbitrado, se ela é imune do lucro real, se ela é, aliás, do imposto de renda, se ela é isenta do imposto de renda, eu vou assinalar conforme a minha necessidade, conforme a empresa que eu estou trabalhando. Lembrando sempre que essa declaração é transmitida com base nas informações do ano calendário anterior. Então, assim, uma empresa que que aqui no caso, né, em 2015 era presumido, em 2016 ela pode ser real, lucro real. Então, no caso, eu precisaria informar que em 2015 ela era do lucro presumido, certo? Mesmo que em 2016 ela seja do lucro real. Eu só tenho que sempre lembrar que eu tenho que assinalar conforme a necessidade, digamos assim, da apresentação, né? E conforme eu assinalo aqui, vai mudar algumas informações aqui para frente, certo? Então vamos dizer assim, aqui eu estou com lucro presumido. Ele não vai me dizer, ele não vai pedir essas informações aqui, ó. Em qual período se era lucro real no período X, Y, Z ou lucro presumido. Por quê? Porque eu estou dizendo que a empresa só era lucro presumido, certo? Então aqui eu tenho parâmetros complementares, que são as informações que eu vou assinalar. Eu vou ler cada uma dessas informações, certo? E vou assinalar conforme a necessidade da empresa. Então eu vou ver o que a empresa tem, o que a empresa não tem dessas informações aqui, vou assinalar conforme a sua necessidade. Então, por exemplo, para o lucro presumido, eu informo essas tabelas aqui. Então, vou aqui. Normalmente ele importa já do SPED contábil, né? Então, aliás, lá do SPED contábil, não, perdão, do módulo fiscal, né? Então ele já importa de lá, que é a apuração do imposto de renda, certo? Então aqui eu tenho a apuração tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. Ele vai, aqui eu posso botar importar, ele vai importar as bases de cálculo do imposto de renda da contribuição social, as alíquotas, se teve algum tipo de isenção, se não teve algum tipo de isenção, qual vai ser o percentual, em qual base de cálculo que vai. Então aqui eu vou colocando conforme a apuração que teve naquele ano calendário. Então, assim, para poder ter maior certeza do que eu estou importando aqui, porque se eu botar importar, ele vai gerar as informações de lá. Então, ele vai buscar lá do sistema fiscal e vai jogar para cá. Mas, para mim ter certeza absoluta de que isso está certo, eu posso ir lá, pegar a minha apuração que eu fiz naquele ano calendário, certo? Em cada trimestre do ano calendário, aqui, por exemplo, lá 2015, se eu pegar lá as apurações que eu fiz, certo? Por isso a importância de salvar essas apurações em alguma pasta do computador ou mesmo imprimir, né? Eu tenho o costume de imprimir e deixar guardado em alguma pasta essas apurações. Né? Normalmente eu costumo imprimir, deixar guardado em alguma pasta, depois eu vou lá, importo e vim aqui, confiro e pego a declaração que eu tinha lá na época e confiro com a informação que eu estou gerando aqui. Então vamos dizer que se eu importasse aqui, ele gerasse um valor de 50 mil reais aqui. Certo? O que eu faria então? Iria lá pegar essa informação, iria pegar a apuração, conferiria para ver se realmente foi isso que aconteceu. Certo? Então, assim, aqui eu busco a base de cálculo. Então, aqui nessa tabelinha aqui, eu só vou pegar e ter informações referentes à base de cálculo. Né? A primeira aqui é a receita, e depois ele já automaticamente ele calcula a base de cálculo com base na receita. Depois eu tenho o cálculo, certo? Que vai ser com base nas informações que eu já coloquei. Porém, algumas coisas eu tenho que preencher o manual ou importar, que ele já vai trazer lá do fiscal também. E também vou conferir com a apuração que eu fiz, certo? Então, isso eu faço para o imposto de renda e para a contribuição social. E por trimestre, né? Porque aqui é um presumido. Depois eu informo as demais informações que eu tenho aqui, no caso se eu tenho informações econômicas, se eu tenho informações gerais, aqui informações gerais normalmente essas econômicas são com base nessas informações aqui dos parâmetros complementares. Essas gerais são informações que eu tenho, então, digamos assim, que eu vou sempre ter, independente de eu ter assinalado alguma coisa lá ou não. Por quê? Porque aqui, por exemplo, receita de venda por estabelecimento, dos estabelecimentos por atividade econômica. Então, aqui eu vou importar e vou colocar o CNAE, no caso de cada receita, certo? Eu vou incluir aqui, então, vai ser o CNPJ da empresa e a receita por CNAE.
Vamos supor que a empresa tenha 5 atividades diferentes. Eu vou lá pegar minha receita de venda do ano calendário de 2015, aqui, que foi o exemplo que eu estou dando para vocês, né? E vou gerar aqui conforme cada KNAI, cada atividade que eu tenho diferente. Depois aqui eu tenho informações de imposto de renda retido na fonte, caso eu tive imposto de renda retido na fonte, identificação de sócios ou titulares, aqui eu posso botar importado, ele vai trazer os sócios e titulares, aqui no caso não tem sócios cadastrados no sistema, então ele não vai puxar nada. Mas senão ele traria o CPF, a data de ingresso, a data de saída, caso for, a participação, capital que ele tem, a qualificação e tal, e a remuneração do ano calendário. Então ele vai trazer o quanto que a pessoa ganhou, no caso de Prolabore, e dividendos no ano calendário. Então, esse campo serve para isso. Outras informações só caso tenha, não é a situação. Aqui eu vou excluir esse sócio aqui para poder movimentar os outros, né? Então, outras informações. Então, alguns dados aqui, caso tenha necessidade de introduzir, no caso aqui as compras de mercadoria, quanto que teve de compra, quanto que teve de receitas e rendimentos não tributáveis, quanto que teve total de ativo. Então, essas informações aqui, tudo eu posso tanto importar, certo? A importação é conforme a minha contabilidade, então eu tenho que vir aqui nos 3 pontinhos informar a conta contábil que ele está vinculada para ele puxar aqui, ou pegar e tirar um balancete, um balanço da empresa e vir aqui preencher de acordo com o balanço e balancete, certo? Eu não preciso importar. Se eu quiser configurar para que importe, tem que vir aqui nas contas, informar a conta contábil que a empresa estava, por exemplo, vou incluir, vou procurar uma conta contábil aqui, por exemplo, de compra de mercadoria. Ou se eu contabilizo no estoque, eu vou colocar o estoque, certo? Então daí ele vai puxar aqui para dentro, digamos, a hora que eu clicar no botão importar, ele vai automaticamente importar para cá, né? Informações de períodos anteriores, normalmente não se tem nada. E outros RTFs, caso eu tenha alguma necessidade de importar alguma informação aqui para dentro, digamos, eu posso gerar em RTF e importar aqui para dentro que ele vai importar. Declaração de país a país também não tem, porque eu não assinalei lá nos campos iniciais, né? Então, se eu colocar, por exemplo, lucro real, só para exemplificar, eu posso colocar aqui a forma de apuração, se ele é trimestral ou se ele é anual. Caso ele for anual, eu vou ter que colocar aqui o tipo de receita que eu tenho aqui durante a forma de apuração que eu tive, se eu for pela receita bruta e acréscimo, ou se for pelo balancete de suspensão e redução. No caso, a receita bruta é aquela situação lá do apuração pela estimativa, né? E pelo balancete de suspensão e redução é aquela apuração pelo lucro mesmo. Então, caso eu faça pelo anual, eu tenho que informar mês a mês qual o tipo de apuração que eu tive naquele período. Se eu colocar pelo trimestral, ele vai omitir essas informações. Por quê? Porque vai ser por trimestre, então não tem opção pela estimativa. E pelo lucro real, eu tenho outras informações aqui que eu tenho que preencher. Então, custo da atividade, no caso, como é que foi a minha avaliação do estoque, se foi pelo custo médio, pelo PEPS, qual foi o critério que eu utilizei para mim avaliar o estoque. Depois eu preencho o LALUR, no caso as informações do LALUR, que é o livro de apuração do imposto de renda, certo? Que a gente acabou nem abordando muito isso, mas eu espero que nas próximas aulas presenciais nós acabamos abordando isso, né? Então, eu informo a parte de apuração toda aqui dentro, certo? Então ele vai puxar os lucros, a forma que foi informado, no caso aqui é o balancete trimestral, como eu coloquei lá na frente trimestral, então ele vai puxar o trimestre, se eu colocar anual ele vai puxar por mês, então eu vou informando conforme a necessidade. Se for trimestre, informa uma apuração do trimestre, se for o anual, eu coloco a informação do ano. Caso eu tenha informações de exclusão e inclusão e exclusão, eu também tenho a adição ou exclusão, no caso das bases de cálculos do imposto de renda, eu também informo aqui dentro, certo? Tem campo para isso. Então, assim, vocês vão, dependendo da necessidade, vocês vão analisando o que vai pedindo e vão informando isso. Normalmente, como a apuração já é feita dentro do sistema, eu boto importar, ele já vai importar tudo e já vai ficar tudo correto, certo? Depois de feito tudo isso, deixa eu voltar aqui para o presumido, já que a empresa é do presumido, eu boto OK, certo? Vamos dizer que eu já tenha feito tudo, boto OK, gera informação, abro o arquivo, o programa validador do SPED e
Com isso eu consigo então importar o arquivo lá para dentro e fazer a transmissão. Lembrando que a transmissão sempre é feita com certificado digital, né? Então, tanto da empresa quanto do sócio, dependendo da situação, e sempre essas duas declarações o contador tem que assinar, tanto o ECD quanto o ECF. Então, pessoal, por hoje era isso. Uma boa noite para vocês, um bom trabalho, um bom estudo